Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição aqui, ao segundo episódio do nosso podcast Lapida, que tem um compromisso de trazer para você sempre conteúdos que ajudem você na sua caminhada, na sua jornada, para que você absorva conhecimento, seja ele filosófico, técnico, que seja aquele conhecimento também passado por gente que já viveu muitas, já teve muitas experiências e que de alguma maneira pode agregar aí na sua caminhada. Então esse é o nosso propósito em mais uma edição do nosso podcast Lapida. E aí eu já chego aqui com um questionamento para você. Você tem ideia de como é o processo de aprendizagem que a gente encara no dia a dia, na vida? Esses dias eu estava batendo um papo com pessoas próximas falando sobre aprendizagem e eu entendi naquela conversa que esse processo é como cebola. O nosso processo de aprendizagem é formado por camadas, porque a vida acontece dessa maneira. Mas aí, para aprofundar, tentar entender um pouquinho mais sobre isso, eu convidei um especialista em aprendizagem. Ele está aqui comigo e a partir de agora nós vamos falar sobre esse processo, o processo de aprendizagem das emoções. É possível aprender a amar? É possível aprender a desamar? Como é o processo de aprendizagem emocional dos sentimentos? O camarada que está aqui na minha frente tem 25 anos de pesquisa na área da neurociência cognitiva e neurobiológica das emoções. O Enzio é técnico em educação, é historiador, cursou ainda Direito, Filosofia. Ô Enzio, e você não para, você vai fazer agora mais um curso aí, né? Isso. Enzio Gomes, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Valdinei. Fico muito feliz pelo convite, muito honrado pelo convite, né? O pessoal que está acompanhando a gente agora de casa, seja bem-vindo a esse bate-papo, participe desse bate-papo, né? Comente, questione e vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Você começou agora a psicanálise, é isso? Psicanálise clínica. Caramba, quanto tempo de curso? 1 ano e meio? Cerca de 2 anos. 2 anos. Isso. Ô Enzio, nos bastidores aqui você estava me dizendo que o seu hobby é estudar. Seu hobby é aprender. E ninguém tão melhor aqui nesse cenário para falar sobre esse tema com a gente. Quando a gente fala aqui em aprender, nós estamos falando só de acumular informações? Como é esse processo, Enzio? Não. Acumular informação nem é aprendizado. Nem é aprendizado. O aprendizado... E aí nós temos uma abordagem muito própria, né? Nós procuramos compreender como a estrutura neurológica funciona enquanto estamos aprendendo. Então, nesse momento, estamos conversando. O pessoal de casa está nos ouvindo. Você trouxe alguns desafios cognitivos importantes, né? No momento em que vivemos dentro da nossa sociedade de tanta loucura, de tantas pessoas enfrentando desafios existenciais, né? Quem de nós hoje não está lidando com mágoas, com raivas? Eu sempre brinco. Se você sair do centro de Cascavel, for para a Unioeste, às 18 horas, quanto tempo para você se irritar? E não tem motivo. Você sabe que é daquele jeito. É um caos naquele momento. E é porque melhorou, né? Então, as pessoas estão muito fáceis de serem irritadas, de serem desequilibradas emocionalmente, cognitivamente. Então, nesse momento, como é que o cérebro está funcionando? Sabe o que está acontecendo? Por que tem informações, conteúdos? Por exemplo, quando você estava no ensino médio, qual a matéria que você aprendia assim tão fácil? E qual era que não sabe? Estava travado. Era meio assim, tinha que ser na marreta para poder lapidando, fazer as provas e não ser reprovado. Por quê? Sabe? Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu tinha muita dificuldade em memorizar coisas. Hoje eu sei, caso do TDAH, né, do hiperfoco, mas eu queria entender como isso funciona, para que eu pudesse aprender, é como você falou, como eu comentei, né, meu hobby é aprender, mas eu queria aprender aquelas coisas e eu não conseguia, e eu achava que eu não aprendia porque eu não memorizava.
Então a ideia do porque armazenar... você veio dessa concepção do aprendizado que é acumular. Acumular é só informações. Fixar aquela informação. Exatamente. Não, isso não é aprender. Aprender, te coloco da seguinte forma. Você aprendeu algo quando você não precisa pensar para fazer. Repete. Você aprende algo, você aprendeu, quando você não precisa mais pensar para fazer. Isso é uma coisa que você aprendeu quando você tinha 10 anos de idade. Ah, mas eu não lembro. Tá, tudo bem. Então vamos fazer uma revisão? Revisar é reacessar o que você aprendeu. E volta. Só que tem um detalhe. Na maioria dos casos só vai voltar se você fizer. É o famoso, quem anda de bicicleta, aprende a andar de bicicleta, vai nunca mais andar esquece. A vida toda, Isso. Não vai esquecer. Exatamente. O mecanismo. Isso. E então, se você aprendeu, você não esquece mais. Você pode não acessar aquilo. Porque está, como você falou, a questão de camadas. Novos aprendizados se sobrepõem a aprendizados antigos. Mas eles não estão dissociados. E isso a gente pode ver no decorrer aqui do nosso bate-papo. Tá? Então, quando eu entendi isso, o mecanismo, aí eu chamo de a estrutura do aprendizado, a estrutura das emoções, que é a estrutura neurológica hormonal. O nosso sistema hormonal, o nosso sistema nervoso, são as estruturas responsáveis pelo aprender. Sistema hormonal? Que influência ele tem nesse nosso processo? Olha, você sabe quando você... Olha, eu vou apanhar. Vou. Vai não. Eu vou apanhar. As meninas que estão assistindo o nosso podcast, né, existe um período do mês em que elas ficam mais sensíveis. Certo. E mais irritadas. Né? Sensíveis por um lado, mas feras do outro, né? Vamos brincar um pouquinho, né? E se as meninas prestarem atenção, é o período em que elas têm mais dificuldade em se concentrar. A ideia do se concentrar, né? Então, automaticamente tem mais dificuldade de aprendizado. Tá? Ainda não é só por causa do concentrar. Tá, mas o que está envolvido quando você está num estágio ou num estado de concentração? Para começar, o que é isso? Então, em momentos como esse, que determinados hormônios colocam seu corpo para funcionar para determinadas funções, algumas áreas corticais não funcionam do mesmo jeito. E aí realmente vem uma dificuldade de observar, de analisar, de meditar, de refletir e, por consequência, armazenar informações, que é o chamado memorizar. Então, e aí, à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai trazendo alguns pontos de respeito às emoções. Você falou da questão específica das mulheres, que é essa atenção pré-menstrual, esse período todo. No homem isso acontece também de forma clara, assim, tão nítida como você menciona, Enzio? Por exemplo, ontem nós tivemos 2 decisões de futebol, né? E no momento de futebol, eu assisti o jogo, ontem não, né? A decisão do Flamengo, né? Então eu estava assistindo o jogo ali e sou flamenguista, então fiquei muito tenso, muito nervoso, né? Porque o jogo foi bem pegado e tal. E eu já sabia que se fosse para os pênaltis, o Flamengo não ganharia porque o time é muito cansado. E qualquer profissional da área de educação física, de corporeidade, de motricidade, sabe que quando o indivíduo está muito cansado, que ele precisa de precisão, a sua precisão cai muito. Então eu já sabia que a chance de perder os pênaltis seria gigantesca. E foi o que de fato aconteceu. Eu estava trabalhando e acompanhando o jogo. Como eu percebi que eu estava começando a ficar ansioso, eu parei o trabalho. Por que eu parei? Porque eu podia continuar. Então, na ansiedade, eu vou ter descargas de adrenalina, né? E adrenalina em excesso no sistema nervoso e atuando diretamente no neurônio, tende, segundo as pesquisas dos últimos
15 anos, tendem a... Eu vou usar uma linguagem coloquial. Claro. Na prática não é assim, mas atacar certas áreas neuroniais. Por quê? Porque num estado como esse, eu estou num estado de tensão. O corpo entende que eu preciso ou atacar, ou paralisar, ou fugir. Então, nesse momento, a adrenalina, ela serve como gatilho de duas emoções, a raiva e o medo. Tá? Então, você fica com medo durante a partida, e quando não vem o resultado efetivo, a raiva vem. Elas andam juntas. Então, durante esse processo, como eu preciso de ter todo o meu foco fisiológico na área motora, porque eu preciso ou fugir ou atacar, o cérebro ele paralisa algumas regiões, ele protege algumas regiões, porque eu preciso de adrenalina. E essas pesquisas dos últimos 15 anos demonstraram que a adrenalina em excesso, ela pode atacar certas áreas neuroniais, e aí aqueles neurônios e aquelas regiões podem ser afetadas. Então o cérebro possui mecanismos de defesa. Uma dessas áreas que o cérebro protege são as áreas específicas para a memória. Que é onde está o processo de aprendizado. As informações estão lá, né? E aí o que acontece? Por que ele faz isso? Porque, querendo ou não, o que está na memória é o que compõe quem nós somos. Exatamente. Que compõe quem nós somos. Como o cérebro precisa da adrenalina para fugir ou se defender, e já a natureza já sabendo qual a repercussão disso, ela bloqueia. Não, como eu disse, eu estou sendo extremamente didático nas ilustrações. Claro. O processo neurológico, né, que o médico conhece e tal, não é exatamente assim, não é fechou uma porta. Sim. Isso aqui é ilustrativo. E aí o acesso às memórias não vão acontecer como acontecem. Exemplo, né, para dar um exemplo disso. Se você chegar para pessoas que tentaram suicídio e pedir, me conta como foi, não lembro. Eu sei que eu estava em tal lugar fazendo tal coisa, eu sei que eu estava muito triste, eu sei que eu estava desesperado e tal, e o resto eu não me lembro nada. Porque o pico de estresse, aí você tem um excesso de adrenalina e um excesso de cortisol. Né? E para proteger a memória, o cérebro bloqueia. Você só vai acessar isso por hipnose. E é o clássico caso de entrou em choque? Entrou em choque. Entrou em choque de choque. Estado de choque. Estado de choque, né? Isso. Então, quando peguei o exemplo da partida de futebol, peguei o exemplo, né, humoristicamente falando, do período da tensão pré-menstrual, porque são momentos em que o corpo está com sobrecarga hormonal, dependendo da sua condição hormonal. Aí você vê a parte do efeito, mas que antecede ao efeito, aí a condição emocional, o cérebro ele vai funcionar de uma forma específica para aquele momento. E para preservar os aspectos daquilo que entende de quem você é, que são todas as suas memórias, aí você não consegue ter acesso. Essas informações elas não vão ser presentes como as outras informações que nós vamos captando no dia a dia. Por hipnose eu consigo, porque você está vivendo aquilo. Você faz hipnose também? Aplica hipnose? Não aplico, mas conheço. Entendi. Mas conheço. Porque dentro desse currículo todo aqui, talvez tenha faltado a gente mencionar aí a hipnose. Eu comecei a fazer o curso de psicanálise agora no final, início do ano, e é a terceira vez que eu tento. A primeira vez quando eu estava ainda no Rio Grande do Norte, antes de vir para o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Hoje estou no Paraná. Aí eu tive que interromper para vir. Outra vez, quando eu estava no Rio Grande do Sul, aí eu passei num concurso, tive que mudar de cidade. Na época não é como hoje, que é AD. Justo. Né? Tive que encerrar. E eu sempre com essa vontade de ter a formação, justamente porque alguns experimentos que eu fiz com alunos, né? Tudo concordados e tal, né? Respeitando a questão ética, nós trabalhávamos com música, né? Com musicaterapia, com aromaterapia, porque são indutores hipnóticos, né?
Também tenho formação nessas áreas, né? Então, cada coisa eu fui fazendo formação para consolidar aquilo que o nosso trabalho de pesquisa. E alunos que... Eu lembro bem de um aluno que... Ele até um dia desse mandou uma mensagem para mim: professor, onde é que o senhor está, né? E ele me falou: professor, eu nunca tirei um 10 na minha vida. Eu sempre passo de ano arrastando. Ele disse: você quer participar do grupo de pesquisa? Quero. Né? Então, nós colocávamos música, colocávamos os óleos essenciais, na época bem difícil. E ali começávamos a conversar, mas aí qual é o conteúdo, isso. E aí usávamos técnicas de hipnose para ajudá-lo a mergulhar no conteúdo e descobrir quais os bloqueios que ele tinha em relação aquele conteúdo. E foi curioso. Quando você fala de bloqueios, eu estou aqui imaginando o cenário, né? Hoje, a grande dificuldade talvez das pessoas em aprender está no bloqueio. Não é uma questão apenas cognitiva. São bloqueios emocionais que podem levar a esse travamento, essa dificuldade maior ou menor de aprendizagem? Você pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas. 3 coisas. Você pode ter um problema de estrutura neural. Tá? Você pode ter um problema de funcionamento, de funcionalidade. E você pode ter um problema realmente, questões emocionais que você vincula àquele conhecimento. Né? E aí conversando com ele, e aí eu já percebia que ele já entrava no estado hipnótico, que muita gente acha que o estado hipnótico é aquele que você apaga, vira um robô, um zumbi. Isso. E faz qualquer coisa. Não. O estado hipnótico, ele tem vários estágios de... É uma presença direcionada, exatamente, né? E começamos a conversar e ele acabou de lembrar: eu lembro, professor, era bem novinho, né? A professora brigou comigo, e era aula de quê? Antes era uma aula de matemática, né? E era a mesma professora, e outra vez ela brigou comigo, e qual era a aula? Eu acho que era português, né? E ele foi criando os bloqueios, e era um momento que eu disse, mas estava próximo às avaliações. E ele tinha conhecimento, mas não conseguia trazer esses conhecimentos para a avaliação. E eu disse, olha, vamos colocar música para ver qual é a música que você se relaxa mais. Trago o teu material para você. E fomos testando algumas músicas. Como no Nordeste, comecei por forró. Aí ele disse, não, professor, tá. E fomos testando, até que chegou numa música de uma banda, né? Com respeito aos direitos autorais, né? A banda Metallica. Né? E ele não ouvia rock. E eu coloquei ali, poxa, que música, né? E aquele barulhão, né? E ele, e tal. Eu disse, então vamos ler aí, né? E foi lendo e tal. Foram 2 meses, encontros uma vez por semana. Com ele e outros meninos junto, que a gente ficava conversando, batendo papo, para não ter aquela caracterização de clínica, sim, né? E na primeira avaliação, que era matemática daquele bimestre, aquele menino tirou uma nota 10. Olha aí. Porque eu disse, olha, em casa, quando você for estudar, né? Pega o seu walkie-talkie, né? O seu Walkman. Né? Na época isso era... Nos anos 90? Anos 90. Anos 90. Né? Não. Era virada do... Virada ali, né? Do milênio. E aí, nota 10. Esse menino ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. E a partir daí ele passou a estudar ouvindo rock. E ficou fã de Metallica. Fã de Metallica, né? Boa. Eu nem perguntei mais para não... Né? Então, ele tinha um evento, né? Que marcou de modo negativo, vamos falar dessa forma, um momento específico do aprender, que é o processo de avaliação. Ele criou uma memória ali que foi conectando a essa parte que você mencionou mais cedo, a cognitiva, de toda a parte neural, ou seja, você deu um comando, você deu não, ele encontrou um comando no processo. Exatamente. Aqui nos nossos estudos eu uso um neurocientista bem famoso chamado Antônio Damasio. Né? É um dos primeiros que trazem as pesquisas para uma linguagem mais fácil. Né? E ele usa uma expressão chamada marcador somático. Marcador somático. O que seria isso? Então, um momento como aquele que a professora brigou com ele, né, que ele entrou em estado de tensão e as emoções medo e raiva surgem como gatilhos naturais, cria uma marca, um gatilho fisiológico. Né?
fisiológico em você. Todas as vezes que no mesmo contexto, a mesma situação, né, aquilo se repete, o marcador volta. É tanto que você tem sensações físicas. Por isso É que o não psicossomático, né? Exatamente. Por isso que não é só um bloqueio emocional. É um bloqueio neurológico e endócrino também. E aí você revive aquela situação. Mais cedo você usou uma expressão, a comunidade, a população hoje, a humanidade vive uma loucura de emoções, de sentimentos. Primeiro que eu quero saber daqui a pouco se tem diferença entre emoção e sentimento. Perfeito. Mas nessa questão agora, a gente fala muito sobre esse processo de aprendizagem, você acabou de trazer esses relatos todos, esses exemplos. Você está dizendo que amor, por exemplo, você falou da raiva, você falou da frustração, do medo. O amor, a gente aprende a amar e ao mesmo tempo não. A gente também tem a habilidade de aprender a não amar ou a desamar. Como é esse processo de aprendizagem das emoções? As mais importantes aqui. Você já trouxe o medo, já trouxe a raiva e na questão do amor, Enzio. Então vamos lá. Aí você vai entender porque eu fui estudar filosofia. A pergunta que você colocou, né, que já disse, depois você quer saber, então vamos começar por ela. Qual a diferença entre sentimentos e emoções? Sentimentos são condições, vou usar essa expressão, condições, né, mentais que existem em você como você é. Quando essas condições, elas transbordam para o corpo e a expressão fisiológica, aí nós temos a emoção. Então, tem autores que invertem, né? Eu li bons pesquisadores que fazem a opção de inverter trocar. as ordens. Aí quando você vai estudar a história daquele personagem, você vê que ele vem de um contexto, né, onde o sentimento é muito mais usual no linguajar das pessoas, né? Então, o sentimento foi a parte fisiológica, que é o que mais perceptível. Mas, no geral, né, sentimento é essa condição mental que existe em você e que faz parte de quem você é. Né? Sentimento, ele não diminui, porque se ele diminui quem você é, ele pode se expressar menos ou não acontecer naquele momento. Mas a gente pode dizer que nós nascemos com o sentimento? Ele vai se construindo, ele vai se formatando? Aí vai depender do que você acredita. Se você tem uma crença, né, que eu não vou nem falar religiosa, porque claro, tem filósofos, né, que existe algo além da matéria, que é pré-existente à matéria, então você já nasceria com isso, tá? Se você acredita que existe algo além da matéria, mas foi criado naquele momento para vir para cá, aí não, né? Você não traria sentimentos, né? Porque aí eu teria dificuldade de, com os conhecimentos que temos hoje, de fazer essa relação e de explicar certos eventos, tá? Então tem essas duas possibilidades. E tem a terceira, não existe pré-existência, não existe alma, a mente é um epifenômeno do cérebro, quer dizer, um efeito direto do cérebro. Então, não, você não traz nada. Tá, mas quando você vai ver a explicação do que é o sentimento, você traz. Então seria uma condição genética. Então você traria os sentimentos em relação à sua condição genética. Então são essas três possibilidades. Independente da crença que você tem, não altera esse jogo aqui. Tá? Sentimento e emoção. E você vai ter um pouco de dificuldade de explicar certos fenômenos observáveis, dependendo da crença que você tem, tá? E aí, vou dar um exemplo. Felicidade. Hoje é reconhecida como sentimento. Quando a felicidade ela está atuando em você, você está feliz, que a felicidade se expressa através do seu corpo e você tem sensações fisiológicas, o nome desse comportamento é alegria. Quando você não está
O sentimento é a felicidade e a emoção é a alegria. Alegria. Quando você não está vivendo felicidade interna, certo? Está infeliz, quer dizer, não feliz internamente, a emoção... essa infelicidade que você expressa é a frustração. Num conjunto de alguns sentimentos, aí vai depender do autor, do filósofo, certo? Eu sempre chamo a atenção assim, você está estudando? Ok. Não se aprenda as palavras. Veja o que acontece. Porque você vai pegar qualquer um, como eu disse. Tem uns que colocam felicidade aqui, outros colocam a emoção aqui. Então, vejamos isso. Há algo dentro de você que diz respeito a quem você é. Isso você não perde. Né? Isso, se acontecer nesse momento, com algo que está acontecendo como você. Por exemplo, eu estou nesse momento muito feliz de estar aqui conversando com você. Né? Porque como o meu hobby é aprender, aqui estamos... Quem tem o hobby de aprender, dentro do hobby de aprender tem o hobby de ensinar. Porque quem ensina, aprende duas vezes, né? Exatamente. Consolida o seu aprendizado, amplia o seu aprendizado. Então, nesse momento, eu estou feliz. Nada vai mudar isso. O que eu estou sentindo, então, eu não sinto felicidade. Porque felicidade diz respeito a quem eu sou. Se você acredita em espírito, no espírito, então, a felicidade é algo que há no espírito. Se você acredita na mente como algo extracorpóreo, então o sentimento faz parte da mente. Então, isso não muda. Né? E como isso se expressa, dependendo das condições ambientais, dependendo das condições do seu círculo social, do momento. Então, por questões circunstanciais, essa felicidade ela vai se expressar. Então, nesse momento eu estou alegre. Entendi. As minhas expressões são de alegria. Se de repente acontece alguma coisa que interrompe esse processo, eu não deixei de ser feliz. Mas houve uma decepção. Quer dizer, a emoção decepção, que é como esse momento de infelicidade, se expressa fisiologicamente. Então, nesse momento, tem uma série de hormônios e neurotransmissores que estão agindo e atuando para mudar a fisionomia. Você não tem controle sobre isso. Você tem que treinar muito para não demonstrar irritação. Né? Você trabalhou muito tempo à frente das câmeras. E acredito que deve ter acontecido muita coisa do outro lado da câmera, ao vivo, né? Que você olhava e dizia assim, meu Deus. Não é possível. Como pode isso? E você aqui, pessoal, estamos aqui, isso. E lá e você aqui. O seu cérebro já no automático, né? Porque você está lendo o prompt e criando e tal. Quer dizer, tem uma parte do seu cérebro que está focada ali, mas a parte que lida com as emoções está pensando de uma forma diferente. O ambiente influencia, então, em tudo isso. Exatamente. Uma das coisas que vai determinar as emoções que vão acontecer dentro dos gatilhos naturais em relação dos sentimentos depende, em especial, do ambiente. Exemplo. As emoções raiva, medo e culpa, elas são duas irmãs e uma prima. Medo e raiva são irmãs. Andam sempre juntas. Dependendo do momento, uma está na frente, a outra, né? E a culpa fica do lado. Quando elas resolverem, aí a culpa assume ou não. O gatilho biológico da raiva e do medo e da culpa são gatilhos biologicamente naturais. Eles disparam em situações, segundo as pesquisas em neurobiologia das emoções, em 3 situações. Quais são elas? Primeira delas, um ambiente onde, para você, gera insegurança. Gera insegurança. Segundo, um ambiente onde quando você chega, as pessoas estão vivendo insegurança. E o terceiro foi identificado em pássaros, né? Pesquisaram pássaros, e depois foram ver em outros animais. Não precisou fazer no ser humano, porque a estrutura seria basicamente a mesma. O mecanismo seria mais ou menos o mesmo. No momento, sabe aqueles pássaros que fazem aquelas danças para convencer a fêmea do acasalamento? Né? Então, naquele momento,
o corpo daquele pássaro, o que está movimentando ele fazer, é o mesmo funcionamento da raiva e do medo. Por isso, os machos partem para a briga. É como se ele fosse condicionado aqui. Exatamente. Então, esse gatilho, eu não queria usar o condicionamento, porque é um termo muito também da psicologia e da biologia, num sentido hoje não mais visto como é um automatismo que não tem controle. Né? Mas é o que é. Mas é o que é. Então, existem em nós esses mecanismos. Se você entrar num ambiente que gere insegurança, tá, mas eu entrei em tal lugar e eu comecei a sentir uma coisa estranha, tal. É o medo, a raiva. Tá, mas eu não tô... Peraí. Lembra do marcador somático? Você pode não estar lembrando daquela situação, mas ela está gravada em você. Seu corpo reconhece pela conjuntura do ambiente. Aí você ir num velório, daqui a pouco você está mais triste que a viúva. Que coisa, Enzio, porque ano passado... Foi lançado, acho que a segunda edição lá do Divertidamente, né? Sim. E aí, olhando para a narrativa, enfim, para toda a ideia do filme, de tentar mesmo mostrar para a humanidade o que são as emoções, os sentimentos, a gente chega à conclusão que nesse processo de aprendizado do que são as emoções e sentimentos, nós estamos no jardim de infância, nós estamos no prezinho ainda. Exatamente. Precisamos caminhar muito para entender... E dá nome a tudo isso, a essas emoções e sentimentos. Isso hoje já está bem catalogado. O que é uma coisa que tinha uma certa dificuldade é que, bom, você veja que eu estou falando de emoções, estou respeitando as terminologias, a estrutura técnica do conhecimento, inclusive fazendo a formação de psicanálise para olhar esse aspecto da emoção aqui, que ele é extracorpóreo. É expressão, né? E também estou observando o que está acontecendo aqui no corpo. Então, hoje eu consigo fazer esse olhar de fora e ver as duas coisas acontecendo e entender como elas se agem e reagem sobre estrutura mental. Estrutura mental é complicada a palavra estrutura, né? Mas a intencionalidade mental e a estrutura neurológica. A nossa tese de doutorado propôs um método de pesquisa para que um profissional, tanto da área da psicologia e da psicanálise, quanto um profissional da área da neurociência, possa desenvolver a pesquisa olhando para os dois aspectos. Que aí eu fui buscar num filósofo alemão, né, Edmund Husserl, a fenomenologia, que é utilizada na psicologia, que é utilizada no direito, que é um método de pesquisa para você identificar a essência daquilo que está acontecendo. Então, você está falando comigo, eu vou buscar a essência do que você está falando. Será que o que você está falando é de fato o que está aí dentro? É por isso que é usado pela psicologia, é usado pelo direito. É o famoso, ou o corpo fala. Um exemplo clássico utilizado especialmente na comunicação é quando o orador, a pessoa que está se apresentando de alguma maneira, está ali desconfortável com a situação, está nervoso, a tendência é cruzar os braços. Ou o corpo realmente, você ficar com as mãos úmidas, transpirar, isso tudo, eu estou trazendo esses exemplos do nosso dia a dia, conectando aquele que você falou dos pássaros naquele processo de acasalamento. É natural, isso acontece automaticamente e não tem muitas vezes, você percebe, você pode perceber esse processo atuando ali. E você tem como administrar, se o meu corpo fala que eu estou nervoso cruzando os braços, eu vou descruzar os braços. E isso de alguma maneira reforça que eu aprendi a emoção ou não? Sim, que você entendeu que você está num estado de medo. Só que aí vejamos o seguinte, se essa condição de medo ela surgiu... Veja, emoção é expressão fisiológica, ela não é a causa. Né? Você falou, a pessoa está desconfortável, ela cruza os braços, né? Peraí, isso aqui é o final do ponto. Se eu quero trabalhar isso em mim, descruzar os braços poderá agravar o momento. Porque eu estou tentando desmanchar algo que biologicamente é natural. Então eu tenho que, nesse momento que eu percebo,
né, que eu estou nervoso, de tal modo que eu já cruzei os braços, vou parar, mas por que eu estou nervoso? Né? Então a pergunta é diferente. Exatamente. Por que eu estou nervoso? Quer dizer, o que está acontecendo que disparou o nervosismo, a ansiedade, que disparou o medo, né? Então, a ansiedade geralmente pode ser raiva, relacionado com raiva ou medo, né? Aí já é uma outra questão. Então, tem as emoções e elas vão para esses outros aspectos, né? A ansiedade, ela já pode entrar num nível patológico, né? Mas aí são outros podcasts. Né? Eu tenho que me questionar, mas por que eu estou nervoso? Por que eu fico ansioso diante desse momento? Você sabe qual é o maior medo, assim, em relação à população do planeta? Um deles está associado à comunicação, à exposição, na verdade. Exatamente. A exposição. É o medo de falar em público. De falar em público, né? E o segundo é medo de insetos, em especial a dona Baratinha. E o medo da morte aparece perto disso, mas não é o principal, né? Não, porque ele é ignorado. Ninguém pensa na morte, né? Mesmo religiosos que têm como pilar da sua crença a imortalidade, a continuidade da existência, tem muito receio da morte. Então, é aquele conflito. Você tem conhecimento de que a morte é apenas uma passagem para algo posterior, mas você não consegue transformar aquilo em conduta. Então, nesse aspecto, esse conhecimento não virou sentimento. Então, você de fato não aprendeu. Você tem conhecimento. Você tem informações. Você armazenou informações. É técnico. Lembra aquilo lá do começo que eu aprendi quando eu não preciso mais pensar? Então quer dizer, Enzio, que se eu já entendi isso, se a minha crença, eu sou um cristão, sou um islâmico, né, que continua, né, depois, então eu não deveria ter medo, não deveria, sabe? Então eu não posso ficar triste? Não, peraí. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Meu filho morreu. Ainda estão aqui conosco, né? Estão com meus filhos, né? Minha neta, que eu sou mais agarradinho a ela, né? Meu filho liga e diz, olha, Maria Clara morreu. Eu estou, vamos pegar essa crença de sou um espírito e tal, eu estou neste corpo. Este corpo tem as emoções. Então, é um momento de não alegria. Se não é não alegria, é infelicidade. Infelicidade, ela traz emoções de frustração, e em especial a emoção tristeza. Então, ela é natural. Então, os olhos vão encher de lágrimas, que é uma forma de extravasar aquela emoção. Jung vai trabalhar muito bem isso com a questão da energia psíquica. Né? Então, todo esse movimento que, sabe, toma conta. Então, a forma de você não explodir é deixar. Por isso que muitos consideram os olhos a janela da alma. Exatamente. As janelas da alma. Então, é uma forma de sair, senta, boca seca. Né? Por quê? Porque a continuidade de quem eu sou morreu. Então, é como se parte de mim morresse. É a sensação que mães descrevem. Naquele dia eu morri com meu filho. Essa é a característica. Então, isso é biológico. E olha que sentimento empático que vem agora, né? Você falou da mãe que perdeu um filho e tal. E a gente ouve muito isso. Quando uma mãe perde um filho, todas perdem um filho. Então é meio que fosse um efeito cascata, dominó mesmo. E aí a gente vive uma outra situação, já que você trouxe o tema morte, uma outra situação que é muito corriqueira, que é o pai ou a mãe, especialmente a mãe, quando está enfrentando esse processo de luto, que ela é de alguma maneira dopada, que ela passa a administrar remédios para de alguma maneira silenciar essa dor, silenciar essas emoções. Que efeito isso também pode causar negativo nesse indivíduo, nessa pessoa, porque a gente entende que de alguma maneira você está pegando todas essas emoções e prendendo elas. Não é? Quando você, por exemplo, tem a situação da mãe que perdeu o filho e ela está lá sob efeito de vários remédios para evitar que ela se desespere naquele momento, que o corpo vai falar sobre aquelas emoções todas que ela está sentindo ali.
Olha, eu não sou um especialista na área de bioquímica, né? Falar dos remédios, mas hoje, com o avanço do conhecimento, existem medicações que elas não vão fazer inibições. Que antigamente tinha aquela... Ela não inibe as emoções. Ela não vai inibir as emoções. Porque ela vai... inibir as emoções, a pergunta, acho que final era essa. Inibir as emoções é um grande problema. Não é legal. Não é. Não é legal. Não é legal. É aquele que eu falei. Por que chorar faz bem? Porque aí você tá extravasando o que, né? Um dos aspectos da energia psíquica que Jung trabalha, e aquilo não repercute no seu corpo. As medicações, quando bem administradas e adequadas para cada pessoa, elas vão trazer um relaxamento de toda essa tensão, certo? Um relaxamento da tensão. A emoção está ali. Tanto que, acompanhando velórios, né, pegando situação prática de amigos, de amigas, né, a pessoa consegue ficar anestesiada ali. Eu diria... Ou mais calma. Mais calma. Porque sem a medicação, ela entraria muitas vezes numa crise. Né? Tá. Numa crise. O que seria a crise? É quando a emoção atropela, né? Ou extrapola o limite do que o seu corpo consegue suportar. Aí você vê órgãos e determinadas funções orgânicas em total desequilíbrio. Né? E aí a pessoa começa a ter, inclusive, atitudes de ferocidade e atitudes impensadas. Né? Então, a medicação ela vai ter um papel de ajudar a trazer uma calma para o corpo. Então, muitas vezes, em função de situações como essa, a mãe não consegue dormir. Né? Ela não consegue dormir. Você ali, aconteceu, o filho morreu ali pela manhã, o velório vai acontecer no outro dia. Então, imagine, um pico de tensão desse porte, um nível de estresse desse porte, né? Um nível de desequilíbrio desse porte, todas as emoções bagunçadas. E sem dormir. É uma bomba relógio. É uma bomba. Então, as medicações, hoje, com o avanço da ciência e tudo mais, elas vão atuar especificamente nas estruturas orgânicas para desacelerar, seria mais ou menos isso. Entendi. As funções orgânicas, né? Tanto que você vê a pessoa aceitou tomar, a mãe, né? Pegar o exemplo da mãe, do pai, do irmão, do esposo, da esposa, do companheiro, companheira. Você passou tudo. Você lembra? Eu lembro. Olha, fulano chegou, tal. Ele não perde as funções cognitivas. E lembra que eu falei antes que no momento de estresse, em função da adrenalina, do cortisol, o cérebro se protege. Então, a pessoa, quando ela entra numa situação dessa, depois ela nem lembra. Eu nem lembro. Olha, eu tô triste porque eu não lembro eu não lembro o meu filho sendo enterrado, sabe? Então, não sei o que aconteceu. Percebe? Então, as medicações hoje, por isso que eu falo, não é chegar e dar qualquer coisa. Entendi. Você toma um calmante. Olha, dá isso aqui que eu tomo, que ele acalma. Tá, mas o médico avaliou... O meu sistema funciona de um jeito e o teu de outro, né? Aí isso pode realmente fazer mal, né, para a pessoa. Porque como é que isso vai funcionar nos mecanismos relacionados às emoções? Porque se trava as emoções, traz efeitos graves depois. E a pessoa poderá ter dificuldade de viver o seu luto. Entendi. Porque ela não conseguiu viver naquele momento. E aí isso vai repercutindo, vai se carregando esses sentimentos deturpados, essas emoções desequilibradas por muito mais tempo, quando poderia ter sido resolvido no tempo certo. Exatamente. Por falar em tempo certo, deixa eu aproveitar e falar sobre essas questões agora de começo de ano, onde nós temos muita gente voltando para a universidade, para a escola, concurseiros e tudo mais, pensando no processo de aprendizagem. Se você tivesse hoje que trazer aqui uma orientação para quem
enfrenta dificuldades, seja na matemática, seja, né, numa matéria específica dentro disso que a gente entende como um sistema educacional, para que, de alguma maneira, essas pessoas tivessem essa melhor condição de aprender. O que seria? Eu sei que não existe uma receita, a gente estava falando agora de medicamento, não existe uma receita única, né, para todo mundo aí, mas no geral, a maior dor, a maior dificuldade de aprendizagem, de que maneira que você orientaria essas pessoas, Enzio? Eu trabalhei muitos anos em cursinho. E a primeira coisa que eu combinava com eles é: quem está aqui porque tem que passar, volta o próximo ano. Não gaste seu dinheiro. Quem tem que passar, não passa. A não ser que aquilo, aí vou ser um pouco místico, né? Aquilo faça parte do destino da pessoa. Tá? Então ela não precisa nem estudar, vai lá e faz que vai passar. Por quê? Quando você se impõe isso, você impõe que você tem que fazer, tá? A ideia do ter que fazer é uma questão motora. Na nossa estrutura de funcionamento corporal, o ter que fazer é uma questão motora. Lembra que eu falei que a memória diz respeito a quem você é? Então você não tem que fazer. Você deve ser aquilo. Né? Então, quando você diz eu tenho que passar, você está dizendo ao seu corpo que ele vai ter que passar. Isso não funciona para a memória. Aí eu tenho que memorizar isso. Porque não é o corpo que passa, é a memória. Exatamente. Né? Eu estou falando de funções, não de estruturas. Exato. Agora, quando você diz assim, eu vou passar. Você está dando a função pro camarada errado. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu posso não passar esse ano porque eu sei que eu preciso de mais conhecimento, mais treino, e talvez em um ano, com o tempo que eu tenho, eu não consiga. Tudo bem, não tem problema, mas eu vou passar. Então vamos fazer um projeto de 3 anos aqui, me preparando para isso aqui. Certo. Dentro do tempo que eu tenho, tá? Por isso orientações são importantes. Porque quanto tempo você tem? Como é que você consegue estudar? Eu consegui ajudar muitas pessoas em cursinho, depois hoje eu ajudo amigos. Né? Ótimo. Enzio, você... Tá, então vamos aqui, senta aqui. Vamos amigos aqui, né? Vou te orientar para você... Né? Conversa com a pessoa, vejo como é que o cérebro dela funciona. Ela é uma pessoa noturna? Ela é uma pessoa diurna? Né? Então, tudo isso conta. E aí... E não tem que passar. Você vai passar. O vai passar está dizendo que você, independente do seu corpo. Aí quando você fala isso, você está falando de quem você é. Aí você está dizendo memória. Isso não é a lei da atração, não é? Não, isso não é a lei da atração. Isso é biologia mesmo. Biologia, neurociência cognitiva, neurociência das emoções. Porque se a lei da atração funcionasse, por que todo mundo não consegue aquilo? Mas aí você dá margem para um outro podcast, hein? Esse tema é muito bom. Então, aí, quer dizer, você não está pedindo para o seu corpo memorizar aquilo, tá? Você está pedindo para as suas funções neurológicas ajudarem a você ou trabalharem para você, né, alcançar o que você precisa para aquilo. Tá? Para aquilo. Então, isso é diferente. Porque você não vai colocar uma pressão desnecessária sobre a estrutura, por exemplo, da memória. Toda pressão que você impõe relacionada àquilo que você vai memorizar, você atrapalha o processo de armazenamento de memórias. E aí, 2 pontos. Primeiro deles, algum momento você já pensou assim, poxa, eu estou com um problema de memória? Eu já. Eu já até visitei neurologista para saber, e aí, doutor, será que está com algum problema? De memória? E depois você conseguiu lembrar? Talvez fosse uma situação mais específica ali, um período. Então vamos lá. Porque assim, o que acontece? O armazenamento é uma coisa. Então você está ali processando, né, relacionado com as emoções. Se você vai estudar algo com raiva, meu amigo, esqueça. Vai esquecer. Peraí, você não vai esquecer. Você vai memorizar, mas você não vai lembrar. Você pode até absorver. Sabe? Você pode até absorver. E já eu explico por quê. Mas você não vai conseguir buscar essas informações quando você precisar. Peraí, mas como assim buscar as informações? Armazenar é um processo, buscar é outro. Qual o nome que se dá para armazenar? Memorizar.
Qual o nome que se dá para resgatar, para buscar? Lembrar. Lembrar. Se você sabia e sabia que sabia, mas agora não consegue acessar, você tem problema de memória, você tem problema de lembrar. Uhum. Quando você guardou aquelas informações, como é que você estava? Estava triste? Estava feliz? Estava ansioso? Estava irritado? Estava tenso? Estava relaxado? Estava feliz? Essa condição influencia nesse resgate dessas memórias? Pronto, então vamos lá. Vamos pegar aqui igual divertidamente. Estamos aqui no podcast. Eu estou muito feliz. Certo? Então, tudo que está acontecendo agora, captado pelos meus sentidos, né, não só 5 sentidos, também não é Cavaleiro do Zodíaco, não são 7 sentidos, né? São vários sentidos. Muitos. Né? E aí, eu tô vendo, eu tô ouvindo, tô tomando uma água maravilhosa, eu tô encantado com o Lapida, tô encantado com o estúdio aqui né? Então, eu tô encantado com tudo isso aqui. Que sentimentos tem em mim agora? Felicidade. Qual a emoção? Alegria. Então, todas essas informações que o meu corpo está captando pelos sentidos, nesse momento, elas estão sendo, pelo sistema nervoso, levadas para uma região do cérebro chamada sistema límbico. O sistema límbico é um departamento do cérebro que, aí vamos lembrar do divertidamente, que ele recebe praticamente todo o conjunto de informações que o corpo está captando. Aí tem lá um atendente, chega você, né, um neurônio, né, traz informação e diz que, ó, tá aqui. Aí ele olha assim, pessoal, isso aqui é o quê? Aí o pessoal lá nos arquivos vão perguntar, isso é um momento de ensino-aprendizagem do Enzio. Ah, tá, ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem? Tá no topo. É o que é melhor, né? Pessoal, como é que tá as emoções aqui? Como é que tá a cor? Né? Tá iluminado. Então ele está como o pessoal fala, no talo da felicidade, da alegria. Vibes. Então isso aqui, ó, pessoal da memória, leva lá e coloca na prateleira do acesso. Prateleira número 1. Coloca aqui. Ok, então coloca lá. Aquilo, a prateleira de acesso é aquela que, na hora que você olha, é a primeira coisa que o sistema límbico busca. Né? Que os sistemas de memória vão buscar. Aí eu estou num outro podcast, tratando de um assunto desconfortável, né? Com uma pessoa que eu vim por questões de logística, vamos dizer assim, faz bem para minha carreira, mas eu não gosto da pessoa, não gosto do ambiente, não tá legal. Aí eu for ali, eticamente, sorriso, tudo mais, mas dentro, totalmente satisfeito, com medo, com raiva, sabe? De falar bobagem, porque eu não tô confortável. Mesma coisa, chega, chama ali, que é isso? Ensino-aprendizagem. Opa, tá. Ei, como é que tá aqui? Ih, tá escuro. A metáfora do claro e do escuro, né? Tá escuro, é? Ô, pessoal aí do fundo, traz aí um carrinho aí. Aqueles caixa fechada, 7 cadeados. Caramba. Aí pega isso aqui, coloca lá, leva lá pro fundo. Tá? Ó, bate lá embaixo, fecha o cofre, tá? Ok. Você nem lembra. Você não consegue acessar, porque não tá, mas tá lá. Por hipnose, aí o profissional da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, que trabalha com psicoterapia, ele vai usar os métodos de hipnose para chegar até lá no fundo, nos porões do inconsciente, né? Para tentar entender o que aconteceu, que é o chamado trauma. Trauma é uma palavra que, na sua tradução, significa... é grega, né? Que significaria fissura, rachadura. Quer dizer, aquilo eu não quero que seja meu. Eu não quero que faça parte de quem eu sou. Peraí, mas é uma experiência. É uma experiência. Aí eu volto para aquela pergunta que você fez. É possível aprender a amar? É possível aprender a amar? Acho que já deu para perceber que o amor é sentimento. É um dos que é a mesma palavra para sentimento e emoção. Descartes, quando ele escreve As Paixões da Alma, né, que aí hoje nós chamamos de emoções, Descartes vai chamar de paixões. São Tomás de Aquino também escreveu na sua obra-prima, né, sobre paixões.
né? Descartes tem um olhar materialista, porque ele não podia ter um olhar. Ele traz um pouco de espiritualidade, ele fala do espírito, mas ele vai trabalhar a parte biológica. Fica em segundo plano. Por isso que ele teve problemas, né, com a Inquisição na época. E Aristóteles, Tomás de Aquino pega de Aristóteles, também fala das paixões, ou de emoções. E o amor e o ódio, né, são duas que têm o mesmo nome, para sentimento e emoção. Né? Na observação como pesquisador, e até pegando exemplos da vida pessoal, aproveitando o conhecimento, o que a gente tem? Eu sou colocado em situações no dia a dia, como passei no vestibular, estou fazendo um curso na UniOeste, eu moro aqui no centro, e o curso é noturno. E eu tenho que sair daqui para a UniOeste, naquele período do caos. Né? Indiscutivelmente, eu vou me irritar quase todos os dias. Se não todos os dias. Mais próximo das provas, pior ainda. Né? Eu vou estar vivendo um processo de raiva constantemente. Isso quer dizer que, dentro das descrições do sentimento e das emoções, eu não amo isso. Eu desamo isso. Uma passagem do Evangelho, Jesus vai falar de que aquele que não odiar pai e mãe não é digno dele. Quando você vai analisar, porque é meio... É pesado, né? meio contraditório, né? Isso. Ele prega o amor, ainda fala que a essência do amar ao próximo é honrar pai e mãe, e aí ele coloca aquilo como, peraí, então é importante amar pai e mãe, é a coisa prioritária do amar ao próximo, mas aí para seguir ele eu tenho que odiar. E aí quando você vai estudar no hebraico, é que eles não tinham expressões para meio termo, né? Então, amar, odiar, o odiar não é não gostar do outro, né? Eu não vou seguir com o senhor, tá, pai? Não vou seguir com a senhora, tá, mãe? Eu vou seguir Jesus, né? E realmente você tem que abrir mão disso. Então, esse abrir mão seria a ideia do odiar. Então, isso é bem curioso, né? Isso fica muito mais fácil da gente entender. Então, quando eu sou colocado num contexto bem assim de determinada emoção repetida, e hoje no mundo em que vivemos, raiva, medo e culpa andam bastante juntos. Tudo ao mesmo tempo, né? Eu começo a perceber poxa, isso não me faz bem. Porque tá certo, são mecanismos naturais. Mas o excesso repetido das emoções leva a desequilíbrio. Aí eu tenho 2 caminhos. 3. Ou eu me faço de doido, né? Faço de conta que aquilo não existe. Jogo para debaixo do tapete e vai lá pro fundo. Só que aquele cofre tem limites, tá? Vai chegar um momento que aquilo vai explodir. E quando explodir, aquilo que você viveu naquele momento aparece hoje. Aí o teu passado interferindo no teu presente. E você não consegue mais viver o presente, você vive em função do passado. E pode aparecer de várias formas, né? Aparece nas emoções, nos sentimentos, no corpo falando, no teu comportamento, nas tuas ações. E patologicamente falando, quando isso acontece, você tem uma condição patológica chamada depressão. Exato. Né? Quando você foge do ontem e deixa ele lá quietinho, e como você não resolve aquilo começa a incomodar agora, e você foge para frente, certo? Você não mergulha naquilo, você não deixa aquilo, você está fugindo. E você busca para frente, certo? Dispara uma emoção constante chamada ansiedade, né? E você entra numa condição patológica que são a ansiedade patológica, né? Aí, síndrome do pânico, todas essas patologias. O que nós temos observado, e aí eu vou entrar numa seara que a nossa proposta ajuda a pesquisar sobre isso, que é a seguinte: por que você está nessa situação? Por que a vida te colocou nessa situação? Por que não com ele? Por que é com você essa situação? Por que você tem que enfrentar isso? Se você observar, isso é muito curioso. E aqui eu não estou entrando em mérito religioso, tá? E tenho as minhas crenças e tudo mais, mas como pesquisador, eu preciso pôr o pé no chão. Né? Por que isso acontece? Aí é aquele que tá no tema do nosso bate-papo, né? A vida ensina.
Se você está num contexto, passei no vestibular, já sei que vou ter raiva todas as noites, indo para a faculdade, e eu sei que isso me faz mal, então eu preciso aprender a amar aquilo. Então, qual o caminho para aprender a amar? Na virada do século, empresas farmacêuticas, americanas em especial, e depois europeias, começaram a perceber que pessoas que tinham uma crença, né? Uma crença, o tempo de recuperação dos tratamentos médicos era mais curto. Qualquer que fosse a crença. Eu acredito num ser superior. Tá? Eu acredito na essência da vida. Né? Isso, sabe? Algo além disso, além do que está aqui. As empresas começaram a ver que o tratamento era mais curto, então era mais barato. Uhum. E começaram a investir em pesquisas para entender isso. Busca-se um termo que é a espiritualidade, para separar espiritualidade e religiosidade. Religiosidade é quando essa crença ela está organizada dentro de um contexto doutrinário com um título específico, uma religião. A espiritualidade é quando você não está necessariamente vinculado a uma religiosidade. Então você tem espiritualidade e religiosidade, né, para ficar dividido. E aí eles começaram a perceber que quem tinha uma espiritualidade e vivia essa espiritualidade, os tratamentos eram mais curtos. E chegaram para o presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, Martin Seligman, eu não sei se é assim que se produz, e apresentaram isso para eles assim: você não quer desenvolver uma pesquisa? E ele desenvolve a pesquisa, né? Recebeu um bom patrocínio para desenvolver a pesquisa, chamou vários pesquisadores do mundo todo para encontrar o seguinte: essas pessoas que tinham essa ideia de espiritualidade, tal, ok. Então vamos deixar, naquele momento, deixa um pouco para lá. O que faz essas pessoas serem felizes? Porque todas essas pessoas eram felizes, de alguma forma. Então, quais os pontos de convergência? Né? Naquele momento, eles identificaram 3 pontos de convergência. Eles continuaram as pesquisas, 10 anos depois, relançaram o relatório com 5 pontos. Né? Entre esses, você olhar para dentro, e olhando para dentro, você se reconhecer. Aí eu assisti ontem um filme Avatar, né? Eles têm essa coisa de eu vejo você. Quer dizer, eu sei quem você é, eu te reconheço. Um outro ponto... É a validação, né? Isso. Então você identifica suas fragilidades, você sabe seus pontos fortes. Se você é bom em algo, você é bom em algo, mas você não é melhor que os outros. Ser bom em algo não faz você ser melhor que o outro. Né? Então você passa a olhar para o outro como o outro é. Então você se relaciona bem com os outros, independente de quem são os outros. Então, eu vou para a União Oeste? Vou. Eu estou enraivecido? Sim. Então tem que tentar todo mundo enraivecido. Então eu sou só mais um. Então por que eu não mudo isso? Aí eu passo a olhar para o outro. Porque eu estou olhando para dentro. Aí vem a raiva? Vem, poxa, eu tenho que ir para a União Oeste. Nessa hora, vem a raiva e o medo. O medo de eu chegar atrasado, o medo de alguém bater no carro, sabe? E a raiva de que, poxa vida. Eu não queria estar nessa condição não queria estar. aqui, aí você agora. para. Quer dizer, o gatilho é natural. Aí você para e diz assim, tudo bem. Tudo bem. Respira. Põe a musiquinha. E vai criando um hábito diferente daquele. Tá? Daquele. Um outro ponto, aí já volto aqui. Intenção, presença e maturidade. Foi isso que você falou até aqui. A maturidade vem como consequência. Não, a maturidade vem como consequência. Consequência, exatamente. Como consequência. Exatamente. Uma dos 5 pontos, eu não vou entrar aqui, porque senão estouramos nosso tempo, é aquele que se dedica a uma atividade de ajudar o outro. É isso mesmo. E não pelo ajudar. É porque aquilo faz bem para você. Então não importa se o outro te agradece ou não. Porque eu não estou fazendo para que você me dê um retorno. Eu estou fazendo porque aquilo me faz bem. Esse não foi dos 3 primeiros. Esse já foi depois dos 10 anos. Exato. Né?
Então, quando a vida coloca a gente nesse vida, destino, universo, né? Isso eu observo que acontece, né? Isso é observável cientificamente. Então, eu me questiono, por que eu estou nessa situação que desperta essas emoções que me fazem parecer o cachorro que eu tenho em casa? Eu estou lidando as pessoas de fora como o meu pitbull, né? O leão que eu tenho na frente de casa trata quem é desconhecido. E aí eu posso mudar quem eu sou. Quer dizer, eu posso mudar a essência. Então eu posso aprender a amar? Posso. Aí eu passei a entender o seguinte. Eu sempre fui um cara muito irritado, né? Nordestino, baixinho, sabe? Cabeça quente, cabeça chata, né? E aí, rapaz, quando eu comecei a me dar conta que essas coisas aconteciam, elas chegavam pra mim e elas disparavam esses gatilhos do que eu entendo ser algo que me aproxima da animalidade. Meus doguinhos em casa são mais calmos do que, sabe, do que eu era, né? Aí eu comecei a entender, olha, alguém... que você criou o ambiente para que eles pudessem ser dessa maneira. E se você não acredita em nada disso, começa a observar. Tem alguma coisa que coloca a gente em situações que você vai viver aquilo. Eu passei a entender que é para que eu possa exercitar. Hoje eu agradeço todas as pessoas difíceis que passaram na minha vida. Todas. É com elas que você aprendeu muito. Exatamente. Elas acabaram sendo instrumento para que eu fosse aprendendo. Como eu já estudava, eu já sabia que quais são os comportamentos que acontecem como um momento de não felicidade. Então eu já sei que a emoção tristeza vai acontecer. O que disparou talvez isso foi talvez uma decepção, uma frustração. Aí eu me decepcionei com a pessoa. Por que eu me decepcionei com a pessoa? Eu passei a perceber que eu não encontrei hoje uma outra causa. Pode até ter, mas eu não encontrei. Então eu não vou dizer que é a única. Causa para decepção. Você cria expectativas em relação ao outro. O problema não é o outro, né? Sempre Sou eu. É a gente. Aí na psicanálise, a gente vai entender o seguinte, na psicanálise, na psicologia. Quando você conhece alguém, então, Valdinei, um profissional da comunicação, almoçava com a gente todos os dias. Então eu olhava para o Valdinei na TV, eu não convivia com você. Então, será que o Valdinei que eu tenho aqui na minha mente é o Valdinei? Você quer saber se a imagem que você tem construída de alguém dentro da sua cabeça é de fato? Pergunta para a mãe da pessoa. Olha aí, rapaz. Pergunta para a mãe da pessoa, né? Ou então quando você está apaixonado, que é uma condição fisiológica, o nosso apaixonado... Cuida com o que você vai falar e aí você não vai colocar relacionamento a perigo. Não, quando você está apaixonado, tem um neurotransmissor que está tomando conta, certo? Ocitocina. Só tem um detalhe, toda função orgânica, toda ela tem tempo de funcionamento. Então, a ocitocina, ela vai estar despejada no seu corpo, naquele contexto, em média, tá? 2 anos, 4 anos. Então, quando você faz um paralelo, 3 anos. Que é o tal do período da paixão. Exatamente. Você não consegue olhar a pessoa como ela é. Exato. Você vai olhar a pessoa como você construiu dentro de você. Quando a ocitocina começa a diminuir e você não continua alimentando o funcionamento dela, quer dizer, criando situações para que a ocitocina continue, como eu dizia Victor Hugo, né? O grande célebre autor dos Miseráveis. Perguntaram para ele, como é que o senhor conseguiu amar sua esposa sempre? Ele disse, porque eu me reapaixonava por ela todos os dias. Então ele estava, sabe? Porque se você não faz isso, a ocitocina vai diminuindo. Chega num ponto que você não tem mais como alimentar aquela imagem que você criou. Aí você começa a ver de fato com quem você está convivendo até hoje. Como é que eu não vi isso? Não. Você não estava vendo a pessoa. Você estava vendo a imagem que você construiu
da pessoa. E aí, na psicologia, você estava fazendo uma projeção. Como chega um momento que você percebe que a pessoa não se tornou aquilo que você construiu dentro de você, e a pessoa continua simplesmente sendo quem é, então você não amava a pessoa, você amava a imagem que você criou e projetava sobre a pessoa. E aí você tem a oportunidade de aprender a amar. A amar a pessoa. E como é que você faz isso? Você perguntou se tem uma receita? Tem. Aprenda a olhar o que a pessoa tem de bom. E não investir no que a pessoa não tem de bom. Porque o que ela tem de bom nem sempre é o que te agrada. Aí você não quer o que a pessoa tem de bom. Você quer que ela te agrade. Aí você não quer um companheiro. Você quer um robô. Ou você está pagando para alguém conviver com você. E aí eu preciso aproveitar aqui e pedir para que você, nesse momento, aprenda a amar você, principalmente. Antes de mais nada. Fazer o exercício aqui que o Enzio trouxe para a gente. Olhar para você primeiro, para suas emoções, validar quem você é, para que você entenda o processo de aprendizado da vida. A vida ensina, né, Enzio? Odinei, perguntando para você, a resposta é sua. Você é um excelente comunicador? Não sou um excelente comunicador. Eu gosto da comunicação porque ela é, para mim, natural. Aí, vamos lá. Eu tô usando você como exemplo agora pro pessoal. Então, vamos lá. Vamos pegar padrões, certo? Escala. Bom, excelente, magnífico, extraordinário, top das galáxias, certo? Eu perguntei se você é um excelente, certo? E você não é excelente comunicador. Você é um extraordinário comunicador, certo? Você é um extraordinário. Quando você coloca que você gosta, tudo que você gosta, como nós mudamos à medida que o tempo vai passando, em um determinado momento você pode desgostar. É mesmo? Exatamente. Desgostar. Porque aquilo, se parou de fazer sentido para você, começa a desgostar. Aí você tem uma série... Aí uma das emoções que vai nascer disso é o nojo. O nojo é uma emoção. Que é repugnância em relação a algo. É pior que a raiva. Porque a raiva você pode atacar e eliminar. O nojo você despreza. Entende? Então, você não... Quer dizer, você gosta, ok. Mas você é um excelente. Mesmo se você desgostar, não muda a sua excelência no que você faz. Entende? Quando você começa a se amar, porque então, como é que eu faço para me amar? É se conhecer. Exatamente. É se conhecer. Então, se você é um excelente, você ainda não é o top das galáxias, porque você ainda está aprendendo. Está no processo. Você pode não estar gostando de atuar nisso. Cansou. Quero uma coisa diferente. Não vou mudar a minha competência, o meu conhecimento, a minha experiência naquilo. A sua excelência não muda. Você saber disso é se conhecer. Agora, se você, sabendo disso, você despreza quem está abaixo, certo? E ataca quem está em cima porque você não está em cima, isso não muda a sua excelência. Mas aí é uma questão de caráter. Exato. Sabe? Então, o se conhecer eu sou bom nisso. Né? Agora, você é um excelente médico? Não. Pô, ótimo! Então, sabendo que você não é excelente médico, o que você faz quando precisa de um médico? Você procura um médico excelente. Médico. Entende? Então, entender isso é muito importante para que eu me conheça. Né? Se eu sou bom em algo, eu sou bom em algo. Se eu, não, tal, porque a gente tem muito medo do julgamento das pessoas, né? Poxa, o cara é vaidoso. Essa é a opinião da pessoa, até porque ela nem sabe o que é a definição de vaidade. Ela tá olhando pro que o outro tá fazendo, porque quando a pessoa diz que o outro é vaidoso, sem analisar se de fato o comportamento é de vaidade, ele é o invejoso. Aí eu tenho que parar para analisar. Por que eu tô achando o outro vaidoso? Então, a emoção inveja tá ali presente. Entenderam, pessoal de casa, por que colocaram aquele teu colega de trabalho para trabalhar com você?
Tire o melhor da experiência, né, Enzio? Exatamente. Tire o melhor da experiência. Aliás, a tua experiência, ou parte da tua experiência, está aqui, né? Isso. A fenomenologia da emoção na aprendizagem, em busca da essência do emocionar-se e também do aprender. Esse livro, essa sua experiência, esse seu conhecimento todo aqui no livro, as pessoas encontram aonde? Aliás, suas redes sociais para as pessoas te contactarem. Você tem? Tem. Está atendendo o público aí através das redes sociais? Sim, eu prefiro o WhatsApp. WhatsApp? Né? Então, pode até depois a gente vai pôr na tela. Colocar na claro. tela o WhatsApp, porque em função do tempo eu tenho que optar. Né? Uhum. Então eu navego, por exemplo, pelo Instagram para me divertir. Exato. Né? Estamos criando agora, né, a rede social relacionada ao livro, que é a nossa tese, doutorado. Né? Então é um bebê, é um filho. E... Nasceu lindamente. Olha lá, ó. Então, quem quiser... Aqui, ó, e aí que tá, eu lembrei aqui do Divertidamente, através dessa logo que você usou aqui, rapaz, dos emojis. Boa! Veio daqui a minha ideia. Para você ver essa questão do que a gente estava comentando, né? Porque a moça da editora, né, responsável pela edição gráfica, né, parte do design, tivemos uma reunião e conversamos, e ela disse, como é que você quer a capa? Eu disse, que na hora que olhem para a capa, lembre de mim. E como é um filho, tá, eu estou feliz, e também fala das várias emoções interagindo com o cérebro, que é a representação do conhecimento, e ela fez, quando eu olhei, eu mandei para os amigos, o que é que vocês acharam? Tá a tua cara. A tua cara, é isso mesmo. Exatamente isso que eu queria. E eu compartilho a ideia que os seus amigos tiveram, a percepção aí, porque realmente eu não li o livro, óbvio, recebi agora, vou ler, mas eu acredito que aqui esteja um resumo muito pequeno realmente de tudo aquilo que você tem de conhecimento, que você descobriu ao longo dessa sua jornada aí, pouco mais de 50, né? Pouco mais de 50. E obrigado por ter vindo compartilhar tudo isso aqui com a gente. O tempo realmente é escasso, mas eu quero que você venha para a gente discutir outros temas. Eu vi que você tem a parte espiritual, a parte de psicologia de uma maneira geral, o comportamento humano muito aflorada, e a gente precisa muito discutir esses assuntos todos. O propósito aqui do nosso Lapida é justamente esse: uma informação, outra informação e mais uma informação que faz com que a gente possa melhorar. Perfeito. Então, obrigado por ter contribuído com esse processo, Enzio. Não, eu agradeço o convite. Quem quiser adquirir o livro, tem nas livrarias virtuais, na Amazon, né, na estante virtual, nas livrarias virtuais de um modo geral. Tá? Certo. E tanto você pode comprar em papel quanto em e-book. No e-book. Isso. Perfeito. Meu irmão, um ano maravilhoso para você. Para todos muita nós. Saúde e muito aprendizado. Para todos nós. Obrigado. Obrigado. Que você tenha aproveitado muito essa nossa entrevista. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Lapida. Até mais.